Olá, galera do Entenda BNCC. Estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona e a professora Rosângela de Ciências. Bom, professora, já estamos aí, já quase no final da nossa entrevista, que por sinal, pessoal, tá uma maravilha, né? Tá muito bom a nossa entrevista. Mas antes de aí dermos para o quase final, professora, você poderia comentar aí do 6º ao 9º ano, né? O que está predominando nessa área, professora? Então, assim, no caso, né, da ciência da natureza dos anos finais ali, a gente já foca mais numa sociedade globalizada e tecnológica, né? E eu ensino de acordo com isso. Então, o conteúdo científico, fatores sociais, fatores históricos, aonde eles entram, qual a importância disso. Então, assim, segundo a Unesco, né, um país que esteja em condições ali de atender as necessidades fundamentais da sua população, né, do ensino de ciência e tecnologia, ele é um imperativo estratégico. Então, ciências e tecnologias são matérias de extrema importância, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem que difundir a alfabetização científica, como a gente falou no bloco inicial, né? E em todas as culturas, setores da sociedade, e isso é de extrema importância. Então, o compreender, né, como as coisas funcionam e conseguir intervir. Então, nesse caso, o aluno ele já tem que ter um pensamento mais crítico em relação a isso e entender, por exemplo, doenças, né? Porque, por exemplo, lá, o que aconteceu que aumentou a febre amarela onde não haviam antes casos de febre amarela? Sim. Né? O que aconteceu ali, o que a gente poderia ter feito para salvar, por exemplo, ou para evitar que acontecesse aquela catástrofe de Mariana, Sim. que pode ter relação ali com essa questão ali da febre amarela. Então, assim, doenças, como elas funcionam, né? E eu poder intervir nisso. Então, é para isso que eu preparo o meu aluno. Né? E quando a gente fala em pensamento científico, a gente não está falando só no pensamento científico relacionado à biologia. Sim. Né? O pensamento científico, ele entra em todas as outras matérias, então esse aluno ele tem que conseguir relacionar, né, o cotidiano dele com as questões tecnológicas, com as questões, né, relacionadas ao meio ambiente, à biodiversidade e as próprias características, não né, é uma da coisa mais sociedade. Tão lúdica, vamos dizer assim. Não, ele deixa de ser lúdico, né? Ele vai começar a estudar ali, por exemplo, a questão da evolução, né, os contextos evolutivos, os contextos de hereditariedade, né? O que envolve os contextos de hereditariedade, doenças que estão relacionadas a isso. Então, ele vai ter que ser capaz, né, de discutir essas características, essas questões, como, por exemplo, aquela bela frase, né, que às vezes me dói quando as pessoas olham para mim e falam assim, mas por que existem macacos se o homem veio do macaco? Então, né, as pessoas... elas têm muitas vezes, assim, algumas coisas que você pensa, meu Deus, a importância das aulas de biologia, né? Ou quando muitas vezes a pessoa fala algum assunto que tá totalmente errado, mas aí você pensa, poxa, ela deveria se lembrar pelo menos do básico disso, lá do ensino médio, lá do ensino fundamental. Talvez não foi relevante naquela época, exatamente. Né? Não foi relevante. Uma coisa que aconteceu, assim, em sala de aula, que eu comentei, a gente estava estudando fungos. Aí eu fiz um comentário, né? Falei, olha, gente, se tiver fungo no alimento, joga fora, porque aquela parte que a gente está vendo é só um pedaço, né? Uma parte, enfim, né? Resumindo, mas geralmente o alimento tem as hifas dos fungos dentro dele. E passou, né? Falei, expliquei, e na aula seguinte veio uma aluna professora, porque meu pai abriu um vidro de geleia e tinha lá uma quantidade de fungos em cima, e eu falei para ele jogar fora. Mas ele queria comer. Mas eu avisei a ele que aquilo estava estragado. Então, assim, são coisas que às vezes você pensa, poxa, aquilo foi relevante do que eu falei, né? Ela chegou em casa, ela lembrou. Ou às vezes quando um pai, uma mãe chega para mim e fala, professora, aquilo que você falou em sala de aula, meu filho adorou, né? E a gente parte, às vezes, para os conceitos da sociedade em si também, né? Os nossos atos em relação à sociedade. Como no outro bloco eu falei do lixo. A gente estava discutindo esses tempos atrás a respeito de enchente. Sim. E eu trabalho numa escola que é perto de um determinado estádio, assim, de um determinado time, sabe? E quando tem jogo desse determinado time, a gente passa tropeçando em copos descartáveis, em sujeira e tudo mais. E os pobres, né, das pessoas que limpam as ruas estão ali, às vezes, embaixo do sol, limpando aquilo depois. Aí eu entrei no contexto e falei, gente, esses copos, quando vão pro esgoto, o que acontece? É plástico, não vai tampar...
Será que não é isso que está acontecendo, né, com a questão das enchentes? Aí o outro já fala, não, prof, porque lá perto da minha casa encheu porque os bueiros estavam entupidos. Então são coisas que eles têm que levar para a vida. Sim, né? as próprias calhas, né? Sim. Talvez né? quem mora em casa sabe que pode vir um monte de folhas, né? Aí entope, porque não tem uma limpeza, já tá por aí, né? E aí já entra a questão da dengue, porque Sim. acumula água limpa. E aí entra tudo pelo telhado, né? Porque daí a água não tem onde escoar. Exatamente. Volta tudo, né? Né? A professora falando aí do nono ano, né? Eu vejo aqui na própria base, está trazendo lá matéria e energia, né? Principalmente ali as 7 habilidades, né? Do nono ano, que diz lá, ó. Vamos pegar só os verbos, tá, pessoal? Quem tiver com material didático aí, eu acho que é a página... Que página que 349. tá aí? 349. Deixa eu ver aqui. 349. Então, na página 349, olhem os verbos. Investigar, as mudanças, tal. Comparar quantidade de reagentes, tal. Identificar modelos que descrevem a estrutura, tal. Planejar e executar. De novo, investigar. Classificar as radiações eletromagnéticas, olha a física aí, né? E discutir o papel do avanço tecnológico nas aplicações. Até vou ler esse último aqui. Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica, raio-x, ultrassom, ressonância nuclear magnética e no tratamento de doenças. Radioterapia, cirurgia, ótica, laser, infravermelho, ultravioleta, etc. Exatamente. Né? Então, pessoal, a base tecnológica, né? Como a professora comentou lá da Unesco, né? Então, a base tecnológica hoje ela é fundamental, porque o mercado de trabalho, por mais que essa molecada esteja aí com 12 anos, né, 13 anos, né, no nono ano, vamos dizer assim, eles vão entrar um dia no mercado de trabalho. Vão. Né? E hoje o mercado de trabalho, pessoal, eles não querem gente que entenda de conteúdo. E sim, o que você pode fazer isso com aquilo. Exatamente. Né? Ontem, vendo uma reportagem, que um tratamento lá de tumores cerebral custava uma máquina 300 mil reais. O que os médicos fizeram? Com celular, professora, baratearam para 10%. 30 mil reais o custo que está usando lá em São Paulo. Muito mais acessível, né? Não, para todos os hospitais. E foi publicado numa revista da área, né, de neurocirurgia, famosíssima, né, aonde todo mundo está perguntando para esse médico como que ele fez isso. E os resultados, assim, diminuição de custos para todo mundo. Para o hospital, maquinário, para o próprio SUS ou para o próprio hospital particular. Né? Então, pessoal, todos os médicos sabem do cérebro tratar do tumor. Mas aonde que entra essa questão do avanço tecnológico, né? Exatamente. Então, o médico lá, especialista, ele não é da área de TI. Não. Mas o que ele fez? Pegou um celular, pegou uma câmera, adaptou no aparelho, né? E conseguiu. E conseguiu esse resultado maravilhoso. 10% do produto, que custa 300 mil, ele vai pagar 30 mil. É o custo. E nós estamos preparando os nossos alunos hoje para profissões que ainda não existem. Sim. Né? Então a gente não sabe, daqui a alguns anos, o que esse mercado vai prevalecer na hora de contratar um profissional. Então esse pensamento, essas habilidades, ele tem que ter. Né? Então é o trabalhar as habilidades mesmo, porque é como você disse, tem a questão do conteúdo. O saber, né, o conteúdo, sim, a gente aprende. Sim. Super fácil. Né? Mas é o colocar a mão na massa, é o diferencial, é o que chama atenção, né? É o que vai fazer realmente a diferença. Sim, né? E de tanto que agora, né, o mercado de hoje em dia, então, no caso de educação, vamos pegar quando nós fazemos as contratações, né, de professores. Você é licenciado? Você é licenciado? Você é licenciado por causa da lei trabalhista. Sou licenciado. Ótimo, parabéns. O currículo vai estar lá, né? Então, não desmerecendo, deixar bem claro isso, quem tem pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Mas eu quero esse profissional para trabalhar com habilidades no 5º ano. Eu quero para isso. Eu quero uma professora de matemática ou uma de ciências para trabalhar habilidades no 5º ano. Professor, você sabe
criar uma avaliação, montar uma avaliação em cima de habilidades para o 5º ano, esse é o teste. E não o currículo, porque o currículo a gente vai estar lá lindo, maravilhoso. Não tem como dizer, tem o currículo da professora, tem o currículo de outra professora, tá. Qual é o diferencial entre as duas? O que me interessa é a didática. Exatamente. É a didática em sala de aula, né? Então hoje, pessoal, não sou só eu. Hoje muitas empresas de RH na área da educação, né, estão fazendo esse processo de seleção com os professores, né? Essa molecada, a gente já vê, existe dinâmica de grupo, né? Então, os famosos trainees, né, os alunos querem entrar em grandes empresas, né, querem fazer estágio, seja lá o que for, as empresas, currículo, todo mundo, vamos supor, é de engenharia. Mas como é que eu vou saber quem tem a competência, que eles falam em competência, né, que é um conjunto de habilidades, né, que esse profissional, esse estagiário eu quero. Então, professores, isso é interessante também trabalharmos, né, em sala de aula, porque o aluno já vai saber o que é uma habilidade. Exatamente. Não é uma coisa só nossa da educação, né? É do próprio aluno, né? Sim, e ele vai sair pronto, né, para o mercado de trabalho numa questão mais competitiva, digamos assim. Né? E sem contar que o ensino médio é só de habilidade, né? Porque Sim. ensino médio é a preparação, não que o objetivo da escola seja esse, né? Preparar para entrar numa universidade, né? Mas é uma cobrança da sociedade, né? Sim. Dos pais, né? Principalmente nas escolas particulares. Ah, quais são os aprovados, né, na sua escola, Exatamente. né? Quantos Claro, passaram no vestibular? né? A escola não tem essa função, mas ela sabe que o mercado cobra isso, né? Exatamente. As escolas particulares, né? Não vamos enganar e tampar que isso não é cobrado, porque é sim. É sim, e muito. Né? Mas hoje muitas escolas, né, como vai vir agora a reforma do ensino médio, né? Muitas escolas estão fazendo o quê? Terminando o tal dos conteúdos no 1º e 2º ano e deixam o 3º ano somente para a revisão. Exatamente. Né? Muitas escolas estão tomando esse procedimento, né, que não tem nada a ver, pessoal, com aquele 60%. Cuidado, 60% é uma escola que vai fazer 3.000 horas. 3.000 horas, 60% é tal de 1.800 horas. Então, se uma escola for fazer 2.000 horas, não é mais 60%. Então, cuidado com esse negócio que estão falando por aí de, vai ser só 60%, hein? Só tomem cuidado com isso, que não é bem assim. Bom, professora, estamos aí no final, né? Sim. Eu queria que a professora aí, se tem mais alguma coisa para essa molecada que está entrando no ensino médio, né? O que a professora poderia falar de ciências para que eles estão entrando no ensino médio aí? A biologia também é uma matéria bem temida no ensino médio, né, pelos alunos, porque eu admito, assim, eu falo para eles, gente, não é uma matéria muito fácil, né? Só que quando a gente deixa de focar nos conteúdos e deixa de focar naquela famosa decoreba, Sim. né? Eu tenho que decorar isso, eu tenho que decorar aquilo, e foca nessas habilidades, a gente consegue ter um parâmetro melhor de avaliação, um parâmetro melhor de aprendizagem desse aluno, e torna algo mais significativo para ele, né? Então, muitas vezes, você pega ali uma questão do Enem, nem sempre você tem que saber só a biologia para você responder ela. Claro. E, né? Então, não é só aquele foco mais na fórmula ou na decoreba, ou eu tenho que exatamente saber o conteúdo. Claro, falando de Enem, né? Porque Sim. ainda tem alguns vestibulares Sim. que eles são totalmente conteudistas, e se você não souber especificamente As aquilo próprias que tá universidades ali, federais exatamente, são assim, né? são ainda, infelizmente, não mudou. Mas, puxando lá pro lado do Enem, né, que trata de habilidades e competências ali, focando nas habilidades, a gente consegue resgatar o que está faltando nesse aluno para o aprendizado dele, né? Trazer uma aprendizagem mais significativa e tira um pouquinho desse fantasma da decoreba, desse fantasma de ter que saber todo aquele conteúdo muitas vezes. Então, a gente tem que ensinar ele a usar as habilidades dele, ver as habilidades que estão, né, que eles têm dificuldades e trabalhar com isso. Bom, enfim, pessoal, os anos finais, podemos dizer assim que talvez seja uma preparação, né? Talvez para o ensino médio, né? No quesito de ciências, né? Pessoal, finalizamos aqui mais um bloco e, infelizmente, o próximo bloco, professora, é o nosso último, né? Senão, poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo, conversando sobre ciências. Pessoal, não percam. Próximo bloco, últimas considerações, né, professora? Deixamos um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, pessoal.